Voltamos. Pessoal, a gente parou antes analisando uma questão sobre os crimes cometidos por particulares contra a administração em geral. Tá? Nós vamos analisar agora, sobre o mesmo conteúdo do vídeo anterior, uma questão sobre a questão do artigo que trata das contribuições previdenciárias, o artigo 337. Lembrando, só fazendo um remake para vocês do artigo 337, que fala da sonegação de contribuição previdenciária. Tá? Então nós vamos abordar uma questão concursal, que foi do concurso de 2018 para delegado de polícia, tá? Sobre esse tema. Então peguem o material e o código e vamos secar essa questão aqui para a gente ter um entendimento. Vamos lá. Pedro é responsável pelo adimplemento das contribuições previdenciárias de uma empresa de médio porte. Bom, pessoal, empresa de médio porte, nós interpretamos que já não é uma empresa que fatura até R$ 1.500 e poucos por mês. Né? Já vamos partir desse princípio. Só para a gente lembrar do que foi a explicação dos slides. Vamos lá. Para o conteúdo, do problema da questão. Nos meses de janeiro de 2018, a empresa entregou a Pedro o numerário correspondente ao valor das contribuições previdenciárias de seus empregados. Ou seja, o Pedro é responsável como se fosse um contador, digamos assim, né? Que é responsável por fazer o adimplemento das contribuições, ou seja, para manter regular a parte burocrática junto à previdência da empresa X. Tá? Então, Pedro, ele recebeu, a empresa entregou a Pedro o correspondente ao valor das contribuições previdenciárias de seus empregados. Mas Pedro, com dolo, ou seja, intencionalmente, deixou de repassar a Previdência Social. Ele não repassou, a empresa repassou e ele não passou a Previdência. Ou seja, a empresa está inadimplente com a Previdência Social. Tá? Pedro é primário de bons antecedentes. Baseado nessa situação hipotética que eu relatei para vocês, que vocês têm aí no material de vocês. Caso o repasse das contribuições previdenciárias ocorra após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Veja o que a assertiva nos coloca como opção. Nós não entendemos que Pedro é responsável por fazer a contribuição, manter burocraticamente as contribuições da empresa junto à Previdência em dia. Ele recebeu os valores da empresa, ele dolosamente, ou seja, com intenção de fazê-lo, deixou de repassar a Previdência, ou seja, cometeu um crime. Tá? Mas Pedro, mesmo tendo cometido o crime, ele é um réu primário, ou seja, ele é primário e tem bons antecedentes. A assertiva que nos é colocada na questão. Caso o repasse das contribuições previdenciárias ocorra após o início da ação fiscal, ou seja, já existe uma ação fiscal em andamento contra a empresa. Tá? Então ele está dizendo aqui que se o repasse for feito já depois do início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, tem uma ação fiscal, mas ainda não tem uma denúncia criminal. Tá? O juiz pode deixar de aplicar a pena e apenas aplicar a pena de multa? Onde é que nós vamos buscar essa resposta? No artigo 337, a linha A. Vamos lá. O que diz o artigo? Suprimir ou reduzir contribuição social, previdenciária ou qualquer acessório mediante a seguinte conduta. Tá? Omitir folha de pagamento, deixar de lançar mensalmente os títulos próprios da contabilidade da empresa, etc. Omitir total ou parcialmente receitas, tudo isso a gente já sabe. Então o crime está cometido? Está cometido. O que nós queremos saber é se o juiz pode deixar de aplicar a pena e só aplicar a pena de multa por ele ser réu primário e ter bons antecedentes. Aonde nós vamos achar isso, pessoal? Parágrafo 1º do artigo 337, a linha A. O que diz o parágrafo 1º? É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Antes do início da ação fiscal. Tá? Bom, o que está dizendo aqui? Caso o repasse às contribuições previdenciárias ocorra após o início da ação fiscal. O que diz o parágrafo 1º? É extinta a punibilidade quando ela ocorrer antes do início da ação fiscal. Portanto, a punibilidade vai continuar existindo. Mas nós estamos falando que o juiz pode optar pela pena de multa. A pena de multa é uma punibilidade? Totalmente. Tá? Então,
artigo 1º, ele diz que a punibilidade não se extingue nesse caso, mas ela pode se tornar uma pena de multa. O que diz o parágrafo 2º? É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o agente for primário ou de bons antecedentes. Portanto, é a opção que diz que o juiz pode deixar de aplicar a pena e aplicar apenas a pena de multa se o cidadão infrator for primário e ter bons antecedentes, é verdadeira. Portanto, a opção a ser marcada aqui é a opção certa, baseada no artigo 337 alínea A, parágrafo 2º. Tá? O parágrafo 2º vai nos dar a real menção do que a gente precisa saber aqui. Pessoal, importante a gente lembrar que dessa questão, nós temos sempre que ter presente que é preciso interpretar o artigo e os seus parágrafos. Não vamos ficar sempre só no caput do artigo. Tá? Se a gente fosse pelo parágrafo 1º, ia marcar errado. O parágrafo 1º diz, nessa questão, que exclusivamente extinta a punibilidade se for prestado os valores antes da ação fiscal. Mas nós não estamos dizendo que a pena de multa é uma punição. Né? Não deixa de ser. Então, o parágrafo 2º vem nos dizer, efetivamente, tá, que essa situação é passível de crime, mas que o juiz pode aplicar a pena de multa por ele ser primário e ter bons antecedentes. Seguindo, pessoal, ainda agora falando exclusivamente dos crimes contra a justiça, tá? Dos crimes contra a administração da justiça, artigo 338 a 349. Nós vamos começar na aula de hoje, vamos continuar na próxima aula. Artigo 338, reingresso de estrangeiro expulso. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Tá? Bom, o estrangeiro estava no Brasil e foi expulso por ter cometido um crime ou algo do gênero. Tá? Estava ilegal. Em ele regressando e sendo pego, tá, irregularmente, ele pode ser imputado na pena de reclusão de 1 a 4 anos. Tá? Sem prejuízo à nova expulsão. Posteriormente ao cumprimento da pena, ele vai ser expulso novamente. Tá? Denunciação caluniosa, artigo 339. Tá? Aqui é importante desse artigo a gente fazer menção à situação de quem aciona indevidamente e movimenta irregularmente a máquina estatal de persecução penal. Delegacia, fórum, Ministério Público, algo do gênero. Tá? Quem faz a máquina girar indevidamente, faz surgir um inquérito contra alguém sem ser merecido. Tá? Um exemplo. Eu vou até a delegacia, eu faço um boletim de ocorrência. Vou acusar lá o Tício, tá, por ter roubado ter cometido um roubo. Mas eu sei que não foi o Tício que cometeu o roubo. Então eu fui lá, fiz a máquina pública girar indevidamente, porque eu sei que aquele crime não existiu, ou que eu sei que o roubo não foi cometido pelo Tício. E ele vai responder, vai haver uma investigação em cima de um fato que não existe em cima de determinada pessoa. Isso chama-se denunciação caluniosa, artigo 339, tá? E o crime do 339, ele é de 2 a 8 anos de multa. Tá? Importante a gente analisar aqui. A pena é aumentada a uma sexta parte se o agente usa anonimato, ou seja, ele faz, em cima do mesmo exemplo que eu dei, ele faz ainda através de denúncia anônima. E posteriormente se descobre quem foi. A pena ainda pode ser aumentada numa sexta parte. Porque vai dar mais trabalho ainda para a justiça, para a máquina pública tentar descobrir ainda como as coisas ocorreram. E a pena pode ser diminuída ainda, tá, na metade se a imputação é prática de contravenção. Se for uma contravenção penal, aí pode ser diminuída até a metade. Tá, pessoal? Ainda, comunicação falsa de crime ou de contravenção. Fazer uma comunicação falsa de um crime ou contravenção. Provocar a ação da autoridade, comunicando a ocorrência de um crime de contravenção que sabe não ter sido verificado. Eu vou lá e faço a comunicação de um crime, tá, de agressão. Não houve agressão nenhuma. Eu faço porque eu quero criar confusão. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Tá? Vamos lá. Ou um caso, por exemplo, que é muito comum, fraudar seguro. Eu vou lá, eu quero fraudar o seguro. Tá? Eu quero receber o dinheiro do seguro, mas eu preciso ter um documento legítimo. Eu vou à delegacia e faço um boletim de ocorrência que foi roubado no meu carro. Sendo que o meu carro não está roubado. Eu escondo ele. Então não existiu o crime. Então é o crime de comunicação falsa e crime de contravenção. Pena de 1 a 6 meses e multa. Artigo 341, de autoacusação falsa.
Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. 341, o que diz o artigo? Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Exemplo. O meu filho está com o meu carro, não tem carteira, nada, né? Ele vai dirigir e por imprudência total atropela 4 pessoas, tá? Que vem a falecer e foge do local. Vem até a minha casa e esconde o carro. Tá? Eu, para defender meu filho, mesmo que emocionalmente seja a reação normal, mas legalmente não é. Eu me apresento na delegacia e digo, olha, eu atropelei as 4 pessoas e acabei matando e fugi lá porque eu estava assustado, coisa e tal. Então, eu estou fazendo uma autoacusação, eu estou fazendo uma acusação falsa, porque não fui eu, foi meu filho, tá? A pena de 3 meses a 2 anos desse crime, porque eu estou indo perante a autoridade relatar que eu cometi um crime que foi outro que cometeu, mesmo sendo meu filho, mesmo sendo cometido pelo meu filho, eu não tenho o direito de cometer esse tipo de ação. Tá? Então, pessoal, esse artigo, esse artigo 341 é muito usado em exame da ordem. Tá? E aí vem o exemplo de acidente, vem o exemplo de agressão. O meu filho agrediu uma pessoa na rua, e aí ele vem em casa, agrediu um menor, eu venho lá dizer que fui eu. Além do crime de agressão menor, eu vou ainda responder por auto de acusação falsa. Tá? Então, veja bem o tamanho da bronca que eu posso me envolver. Tá, pessoal? Pessoal, a aula de hoje eu vou encerrar aqui no artigo 341 para vocês. Tá? Fechamos com o exemplo, onde eu vou reprisar. O exemplo do filho atropela, comete o crime de homicídio através do atropelamento. Tá? Ele vai para casa, eu, no lugar dele, me apresento... me apresento como o autor do crime, sendo que não fui eu. Posteriormente, se descobre que não fui eu, então eu cometi um crime de autoacusação falsa, pena de 3 meses a 2 anos. Tá? Fechamos a aula de hoje aqui, no artigo 341. Na próxima aula, vamos fazer um pequeno remake do artigo 341 para dar entrada no artigo 342 e assim a gente ter uma sequência mais tranquila em cima do conteúdo. Grande abraço, até a aula que vem. Cuide-se e fiquem todos com Deus.